Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre enxergar a vida do ponto de vista de Deus, enxergando a vida do ponto de vida do Senhor, o que o Senhor realmente tem para nós. Em Tiago 4, versos 14 e 15, ele fala: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. E em vez disso deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então esse é o ponto de vista, que se nós não vermos o que o Senhor quer, nós vamos somente passar nessa vida. O modo de definir a vida define o nosso destino, influencia o modo de investir nosso tempo, de gastar nosso dinheiro, de usar nossos talentos, de valorizar nossos relacionamentos. Uma das melhores formas de compreender os outros é perguntar como nós enxergamos a vida. A vida pode ser às vezes como um carrossel, às vezes em cima, outras embaixo. Algumas vezes a vida pode estar dando voltas, ou pode ser como uma bicicleta de 10 marchas, que tem engrenagem que nunca usamos e nunca vamos usar. Ou pode ser a vida como um jogo de cartas, que temos que jogar com o que nos dão. Como é a nossa vida? Como imaginamos a nossa vida? Qual figura vem à mente daquilo que nós queremos viver aqui? Vocês já fizeram a visão de vocês? Vocês já contemplaram isso? Então, tal imagem é a metáfora da nossa vida, é aquilo que nós visualizamos, é o que temos no consciente ou inconsciente de como ela vai se desenvolver. Nossa velada metáfora de vida influencia a nossa vida mais do que percebemos, aquilo que nós temos de visão, aquilo que nós detalhamos, quais são os nossos sonhos, projetos, determina nossos valores, nossos relacionamentos, nossas metas, nossas prioridades. Por isso que todos os anos nós temos que fazer uma visão do que nós queremos para cada ano. Podemos fazer para ano, podemos fazer para 5 anos, mas o importante é que nós fizemos. Qual é a visão da minha vida esse ano? Para que eu possa cumprir os propósitos de Deus, e temos que contestar um pensamento convencional e substituí-lo pelas metáforas bíblicas da nossa vida. Por quê? Porque no nosso pensamento nós não fizemos visão, nós simplesmente vivemos o que nos dá. Em Romanos nos fala: não vivem como as pessoas desse mundo. Nos deixe que Deus os transforme por uma completa mudança. De mente em nós, ou seja, nós temos que fazer uma metanoia na nossa vida, e nós só mudamos nossos pensamentos na palavra, porque é na palavra que nós conhecemos a vontade do Senhor. Se isto é bom, perfeito e agradável a Deus, se o que eu estou fazendo realmente está dentro daquilo que Ele espera de mim, ou que está nele. A Bíblia nos oferece 3 metáforas que ensinam a visão de Deus. Uma, que a vida é uma prova. Outra, que a vida é uma incumbência de confiança e uma atribuição temporária. É isso que Deus faz, isso diariamente, nos prova para ver a incumbência de confiança, e essa confiança é temporária. Por quê? Porque Deus nos testa continuamente quanto ao nosso caráter, quanto à nossa fé, quanto à nossa obediência e quanto ao nosso amor. Por isso ele é temporário. Também Deus nos prova continuamente a nossa honestidade e lealdade. Deus provou Abrão quando pediu seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando teve que trabalhar o dobro de anos para obter Raquel. Adão e Eva foram reprovados no teste do jardim do Éden. E Davi foi testado em diversas ocasiões. A Bíblia dá muitos exemplos que passaram por grandes testes, como José, como Ruth, como Esther, como Daniel, além desses que eu já citei. As provas, que tanto desenvolvem quanto manifestam o nosso caráter, faz com que Deus constantemente nos observe a nossa relação com as pessoas, em relação aos problemas, em relação ao sucesso, em relação aos conflitos, em relação às enfermidades, em relação às decepções e até mesmo em relação ao clima.
que eu quero dizer assim, que Deus nos testa, por exemplo, quando nós estamos esperando alguma resposta do Senhor, ou quando a nossa promessa está demorando, ou quando parece que ele fica quieto. É esse tempo que Deus nos prova, se realmente nesse tempo nós desistimos da promessa, nós nos ficamos indiferentes, nós murmuramos e reclamamos o tempo todo, ou nós realmente temos fé, esperamos, paciência, perseverança e temos a certeza que as promessas do Senhor vêm no seu de repente. Essas são as provas que Deus dá. E nós podemos prever alguns testes baseados na Bíblia e sermos testados por grandes mudanças, por grandes promessas, por problemas impossíveis, por promessas retardadas, por orações não respondidas, por críticas imerecidas e até mesmo por tragédias que a gente nem sabe o porquê está acontecendo em nossas vidas. Que foi o que eu realmente falei ontem. O que nós faremos diante de tantas adversidades? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa honestidade? Qual é a nossa confiança? Qual é a nossa fé? Então, verificar qual é a nossa atitude quando não conseguimos sentir a presença de Deus, quando Ele se retira intencionalmente. Eu vou falar aqui uma historinha do rei Ezequias. Ele experimentou um teste desse. A Bíblia nos fala em Isaías que Deus nos deixa para provarmos e saber tudo o que há em nosso coração. E Ezequias desfrutava da companhia íntima do Senhor, mas em um momento crucial da sua vida, ele deixou o só para testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Cada dia é importante e cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o nosso caráter e demonstrar o amor, a dependência de Deus. Todos temos implicações eternas. Todas as nossas decisões têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus jamais permite que enfrentamos provas maiores que conseguimos lidar. Nem aquela, se nós carregamos uma cruz, é porque essa cruz nós podemos carregar. Não sobreveio a nós nenhuma tentação que não fosse comum aos homens. 1 Coríntios nos fala que Deus é fiel, não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Antes, quando somos tentados, Ele mesmo providencia um escape para que possamos suportar. Tiago nos fala que felizes são aqueles que perseveram, aqueles que são testados, pois depois de aprovados, recebem a coroa da vida que Deus promete aos que o amam. É importante isso. Por quê? Porque realmente nós tenhamos saber de que as tentações estão naquilo que Deus sabe que nós podemos ser tentados e que sempre Ele tem um escape. Nosso tempo na terra, nossa energia, nossa inteligência, as oportunidades, relacionamentos e recursos são dádivas de Deus que Ele faz com que nós tenhamos que nós confiamos para cuidarmos e administrarmos tudo aquilo que Deus nos deu aqui na terra. Nós somos mordomos de Deus para tudo que Ele nos dá. Deus é dono de tudo e a todos aqui na terra Ele faz isso. Em Salmos 24 está escrito: o Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo é do Senhor. Em Gênesis diz que Deus criou os seres humanos, que Deus criou-os parecido com Ele. Criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se sobre a terra e a dominem, e tenham poder sobre os animais, para se alimentarem. Lhes dou todas as plantas que produzem sementes e árvores que dão frutas. O primeiro serviço que Deus nos deu foi de administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra.
Isso é a parte do nosso propósito. Tudo que nós desfrutamos devemos tratar como incumbência e a confiança que Deus nos coloca em nossas mãos. Em 1 Coríntios fala sobre quem é que nos faz superior aos outros. Por acaso não foi Deus quem nos deu tudo o que temos? Então, por que é que ficamos orgulhosos como se o que temos não fosse dado por Deus? É muito importante isso, porque a parábola dos talentos realmente em Mateus 25 nos fortifica essa passagem, porque um homem de negócios confiou a sua riqueza ao cuidado de servos, enquanto estava viajando. E quando ele retornou, avaliou a responsabilidade de cada um e os recompensou a cada um conforme a sua capacidade, a capacidade dos seus talentos. E o que ele falou? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor, porque todos nós fazemos. Mesmo uma simples tarefa tem implicações eternas. Por isso que no pouco ele recompensa muito. Deus promete termos recompensa se tratarmos com incumbência e confiança. E o que ele nos dá, ele usa na área financeira para nos ensinar a confiar nele. E o dinheiro é um dos maiores testes que Deus faz na nossa vida. Ele observa em que nós usamos o dinheiro. Se nós fazemos dele um Deus ou se nós usamos de uma maneira confiável. Lucas fala que assim, se não formos fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas? A vocês? O modo como administro meu dinheiro determina quanto Deus pode confiar em mim, as suas bênçãos espirituais, as suas promessas. E me impede de fazer mais. Jesus diz em Lucas: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é uma prova, é uma incumbência de confiança. Quanto mais Deus nos dá, mais responsável Ele espera que sejamos. Portanto, a nossa vida é uma prova, é uma incumbência de confiança. E o que me acontece se eu percebo ter sido um teste de Deus? Se eu ter sido a prova do Senhor? O que eu tenho em relação a isso? O que Deus faz com que eu realmente perceba? Então, isso realmente é o ponto de vista do Senhor na minha vida. Por isso, repito, quanto muito mais nos é dado, muito mais nos é exigido. Quanto muito mais nós sabemos, muito mais nós temos que dar. Aqui eu quero que realmente vocês meditem nisso, nessa questão de vermos qual é o ponto de vista do Senhor para a nossa vida. Que nós realmente meditamos em tudo que foi falado aqui e que nós estejamos cientes que a nossa semente ela tem que cair em terra fértil. Nós falamos dos talentos, agora vou falar brevemente das sementes. Na parábola do semeador, diz assim, que a semente ela pode cair no meio fio, ou seja, na metade do caminho, na borda do caminho, no espinheiro, na rocha ou em terra fértil. Quando ela pega na borda do caminho, o que é? É a semente que foi falada, mas que a pessoa logo depois esquece. Então a palavra é falada, é dada uma mensagem, mas logo depois esquece. A semente plantada na rocha é aquela que a mensagem é falada, mas que logo também não é trabalhada, ou seja, não há consistência, não há perseverança. Olha, eu gostei realmente dessa mensagem, me tocou, mas eu quero ouvir mais outras mensagens, eu quero estar sempre ouvindo as mensagens. Então essa é a rocha. Quando você lança uma mensagem, ela pega, ela toca no coração, mas você não faz essa ouvir mais. A do espinheiro é quando a semente é lançada e os espinhos, o mundo, a tentação, ela faz com isso que seja abafado. Porque é mais fácil para nós estarmos no mundo do que estarmos em obediência a Deus. E a palavra, quando é
colocada em terra fértil é aquela que nos toca e faz com que nós procuramos mais, que nós ansiamos mais de aprender, de realmente mudar, de ter a nossa metanoia, de mudar o nosso pensamento e estarmos na obediência, na palavra do Senhor e começarmos a mudar a nossa vida. Isso é a questão de visão do Senhor nas nossas vidas. E agora eu quero falar uma breve oração por todos nós, para que realmente a nossa vida esteja alinhada à vontade do Senhor, ao desejo do Senhor, a como o Senhor tem esse olhar, essa predição para as nossas vidas. Pai, que o Espírito Santo esteja nesse momento, Senhor, nos derramando em sabedoria, em instrução, em conselho, Senhor Deus, em informação, em educação, Pai, para que os teus propósitos e as tuas promessas se cumpram em nossas vidas. Tira as escamas dos nossos olhos para que vejamos com os teus olhos espirituais. Tira, Senhor Deus, as ceras dos nossos ouvidos para que ouçamos até mesmo os seus sussurros e que tudo que nós façamos estejamos diante da tua vontade e que seja realmente para cumprir os teus desejos, o teu propósito nas nossas vidas, que nós sejamos realmente a diferença onde nós colocarmos os nossos pés e as nossas mãos e que nós compartilhamos todas essas boas novas da nossa vida para que sejamos testemunhos vivos do Senhor. Aqui quem vos fala é Grace Amaral. Espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração, que cada vez mais dê para você sede e fome de ouvir a palavra do Senhor. Gostaria muito que vocês dessem o seu like, compartilhassem as mensagens, porque assim mais pessoas vai chegar essa mensagem, mais pessoas podem ouvir e ser tocada. Sou somente um instrumento e uma ferramenta do Senhor aqui. Gostaria também que vocês fizessem as suas contribuições, as suas mensagens, e também está o link do Cartas de Deus para Nós, que é um grupo do WhatsApp de devocional. Um bom período de vocês, agora um bom mês, uma boa semana, um bom dia para todos e até a próxima mensagem.